Bom dia a todos, bem-vindos a mais um Flash Imobiliário aqui na nossa TV Jangadeiro, a verdadeira casa do mercado imobiliário do Ceará. Como sempre, recebendo aqui um grande nome, não somente da construção civil, do mercado imobiliário, mas nomes importantes para a nossa sociedade, para a economia do Ceará. E hoje a gente recebe aqui o grande Geraldo Luciano, que é vice-presidente do Grupo Dias Branco, do Grupo M Dias Branco, que vai falar um pouco sobre a vida dele, sobre o sucesso dele, sobre política, economia e até sobre mercado imobiliário. Tudo bem, Geraldo? Tudo bem, Ricardo. Bom dia a você, bom dia aos ouvintes. Prazer estar participando aqui do seu programa. Beleza, Geraldo? Vamos começar falando um pouco sobre a sua vida, né? Como foi que tudo começou para você, seus estudos, né? A sua família. Uma perguntinha, você já nasceu rico? Não. Nasci uma pessoa de classe média, baixa. Estudei no Colégio 7 de Setembro, ali da Avenida do Imperador, 1330. Lá estudei até o final do primeiro ciclo. Aos 13 anos de idade eu participei de um concurso do Banco do Nordeste para jovens aprendizes, curso que o banco tinha para preparar pessoal para o seu quadro técnico. E deixei então o colégio porque não tinha o turno à noite, fui concluir os estudos no Colégio Cearense. Depois eu fiz a faculdade de administração de empresas na Universidade Estadual do Ceará. Fiz um mestrado em finanças na Universidade Federal do Rio de Janeiro, na COPEAD. Fiz o curso de Direito na Unifor. Vários treinamentos, especialização no Banco do Nordeste. E fiquei no Banco do Nordeste de 1977 a 1995. Sem dúvida nenhuma, uma grande escola. Lá eu tive uma oportunidade de realmente ter um aprendizado que eu agradeço até hoje. Então, o seu primeiro emprego, eu ia te fazer essa pergunta aqui, já foi aos 13 anos. Olha lá, pessoal, 13 anos de idade esse homem já começou a trabalhar. Trabalhava e estudava, se formou em Direito, se formou em Economia. Não nasceu rico. Administração. Não nasceu rico. Os pais de classe média baixa e ele se desenvolveu por sua própria força e sua própria determinação. Mas, Geraldo, essa relação que você teve com o Banco do Nordeste, que é sempre uma grande escola para todos. Fala um pouco mais da escola que foi o BNB na tua vida. Olha, o BNB, ele foi, até porque eu comecei a minha vida muito novo, né? Muito jovem lá, e a gente passava 2 anos e meio estudando diversas áreas de interesse do banco e já trabalhando. Depois comecei aí a carreira. Tive a oportunidade de exercer várias funções, até a função de chefia de departamento. No caso, era Departamento de Mercado de Capitais. Fui diretor executivo da Caixa de Previdência do BNB, da CAPEF. E aí tive a primeira experiência boa junto ao mercado imobiliário, né? Porque a CAPEF era uma boa investidora do mercado de imóveis. Já aprendi a valorizar e a sugerir às pessoas que tinham que ter imóveis em seu portfólio. Então, também, para isso, foi uma experiência muito boa. E aí, em 1995, eu recebi um convite para ir para a área privada. Uma decisão muito difícil, porque naquela época, o emprego estatal, o emprego no setor público era muito valorizado, né? Porque dava uma certa estabilidade. Isso é que eu queria te perguntar. Não deu um friozinho na barriga, não, quando você recebeu esse convite para ir para a iniciativa privada? Pô, eu vou trocar minha estabilidade e vou para um caminho que eu não sei se vai dar certo. Como é que foi essa decisão? Foi uma decisão difícil. É claro que facilitou um pouco o fato de eu estar indo trabalhar num grupo empresarial sério, que naquela época já era um grupo realmente de muita força, de muita credibilidade, né? Dirigido por uma pessoa que era uma pessoa iluminada, que era o seu Ivens Dias Branco. Claro que isso minimizou um pouquinho o risco, mas sem dúvida alguma, foi uma decisão difícil. Mas eu acho que na vida da gente, a gente tem que tomar decisões aí mais ousadas, né? Com certeza. Para que a gente realmente possa ter sucesso profissional. Geraldo, me diga uma coisa, quem lhe fez o convite para sair do Banco do Nordeste? Você teve que se desligar do banco, né? Sim, pedi demissão do banco. Foi o próprio seu Ivens ou foi um terceiro? Não foi o seu Ivens. Obviamente que ele já sabia que o convite seria feito, ele foi consultado antes, foi sondado antes. Mas a pessoa que me procurou diretamente para convidar, não foi o seu Ivens. Só depois de alguns anos, quando eu fui trabalhar na área financeira da indústria, é que realmente eu comecei a ter uma aproximação maior com ele. E você começou no Banco Equatorial, sim, na verdade? Banco Equatorial, é um braço do grupo, anos, né? Depois eu fui para a parte
industrial, né? Trabalhar na área financeira. E depois disso, em alguns novos movimentos aí estratégicos do grupo, é que comecei a ficar mais próximo dele. Entendi. E aí realmente dei aí alguma contribuição ao longo do tempo que trabalhamos juntos. Você, todo mundo sabe, né, que você tinha uma proximidade muito forte com o seu Ivens Dias Branco, né? Aliás, a gente fala do seu Ivens como se ele vivo estivesse, porque ele foi uma figura tão forte, tão importante para todos nós, para o Ceará, que a gente fala como se ele estivesse do nosso lado aqui. Pergunta a você, em rápidas palavras, né, porque a gente podia passar 2 dias falando aqui sobre essa relação. Como é que era a relação sua com o seu Ivens Dias Branco? Como é que era a personalidade desse homem? É muito boa, uma pessoa que talvez no campo empresarial e na minha vida profissional, é a pessoa que realmente eu tive a maior admiração, a pessoa que me permitiu que eu tivesse o maior aprendizado, pessoa muito franca, muito objetiva, muito sincera, que procurava valorizar bastante o trabalho das pessoas, tratava todos os colaboradores muito bem, era uma mensagem que ele sempre passava para a gente, né, do respeito ao colaborador. Então, foi uma pessoa que realmente me ensinou bastante. E juntos, eu acho que a gente teve a oportunidade aí de fazer alguns movimentos que foram importantes para que o grupo chegasse aonde chegou. Sempre, Ricardo, é bom ressaltar que para que isso fosse possível, algumas pessoas antes deram também uma contribuição extraordinária. Nada seria feito sozinho, né? Sem ter uma equipe. Tanto depois que eu assumi a equipe que foi formada, como antes desta equipe assumir, outras pessoas deram contribuições muito importantes para a história do grupo. Equipe é tudo, né? Mas tem que ter um grande gestor. Se tiver um grande técnico, né? Cada vez nos negócios, Ricardo, gente é o fator determinante, né? Porque se você for imaginar, hoje no mundo, qualquer ideia boa tem dinheiro, né? Porque tem trilhões de dólares aí, até a juro negativo. Então, se você tem uma ideia boa, tá aí hoje todo esse movimento de startups aí, tem uma ideia boa, tem o dinheiro. Tecnologia você compra. Então, o que faz a diferença para o sucesso das empresas são as pessoas. Né? Então, esse respeito às pessoas é muito importante. Estamos chegando ao final do primeiro bloco, aqui é jogo rápido, aqui eu digo que é igual coice de bacunia, bem curtinho. Você, depois que antes de conhecer o seu Ivens, você acordava que horas e depois de conhecê-lo, você passou a acordar que horas? Isso sempre é um desafio, porque ele acordava muito cedo, mas felizmente eu também não dormia tarde, né? O seu Ivens dizia brincando o seguinte: não acredita em homem que acorda depois do sol nascer. Então eu sempre acordei cedo e obviamente que depois comecei a trabalhar. Acordou mais cedo um pouquinho. Mais cedo ainda, porque esse quesito horário era um requisito fundamental para qualquer pessoa dar certo com ele. Perfeitamente. Estamos conversando aqui com o grande Geraldo Luciano, uma das grandes figuras da nossa sociedade, pessoa importantíssima, não somente para o mercado imobiliário, mas para a economia do Ceará. Daqui a pouquinho a gente volta, eu tenho muito mais perguntas para fazer para ele, perguntas interessantes. Você sabia que ele é um grande torcedor do Fortaleza? Você vai saber já depois do nosso primeiro intervalo comercial. De volta ao programa Flash Imobiliário, conversando com Geraldo Luciano, vice-presidente do grupo M. Dias Branco e uma das maiores figuras mais importantes da economia do Ceará e da nossa sociedade. Meu amigo Geraldo Luciano, em rápidas palavras, 3 ensinamentos que o grande Ivens Dias Branco deixou para você e que influenciaram a sua vida. Em primeiro lugar, qualquer negócio que você pensar em fazer, qualquer nova atividade que você pensar em entrar, você tem que conhecer a fundo aquela atividade, aquele negócio. O mercado não dá mais para principiantes, para amadores, né? Então, vamos fazer o negócio, qualquer que seja o tamanho dele, vamos conhecer aquele negócio. Conhecer primeiro aquele negócio, isso é muito importante. O segundo, a prudência na gestão financeira. Né? Isso vale para a nossa vida pessoa física, isso vale para as empresas, isso vale para entes públicos, municípios, estados, governo federal, né? Situação financeira equilibrada, prudência na gestão dos recursos, muito importante, que ele realmente passava esse valor de forma muito veemente. E em terceiro lugar, eu até tive a oportunidade de falar isso no primeiro bloco, que é o respeito às pessoas, né? Respeito aos colaboradores, saber que o resultado só vem exatamente da dedicação da equipe. Né? Então, o terceiro ponto que ele sempre valorizava muito
era esse respeito aos colaboradores, aos fornecedores, aos clientes, né? Procurar realmente ser amigo de todos. Perfeito. Esses 3 pontos são os que eu destacaria entre tantos outros que ele realmente deixou para a gente. Geraldo, como é a tua relação com o futebol? Assim como o seu Ivens, né, você é um grande torcedor do Fortaleza Esporte Clube, o nosso tricolor de aço. É verdade que a única coisa que te tira do sério é o Fortaleza quando ele perde um jogo? Como é que é essa tua relação com o futebol? Não, então nada me tira do sério, né? Porque eu realmente tenho uma simpatia. Especialmente ultimamente tá ganhando sempre tudo. tive uma simpatia muito grande pelo clube, pelo Fortaleza, né? O nosso grande amigo comum, o senador Luiz Girão, diz que Fortaleza é nosso amigo de infância, né? A gente aprendeu a conviver, mas sempre com muito respeito aos adversários. Acho que essa brincadeira do Ceará e Fortaleza é fundamental. Salutar. Salutar. Só existe o futebol pela rivalidade. Se um não existisse, o outro não existiria. Claro, agora tem que ser uma rivalidade sadia, né? Que você apenas na brincadeira, às vezes até ali a gozação faz parte, mas realmente eu sou simpatizante do clube, do Fortaleza, em algum momento até contribuí aí indiretamente com a gestão do clube, né? E acho que nesse momento a gente como cearense está muito feliz aí com os 2 clubes em boa situação, né? Está mostrando que uma gestão eficiente faz a diferença, né? Tanto o Robson como o Marcelo têm feito boas gestões e aí estão os resultados em campo. Muito provavelmente a gente tem condição de os dois se manterem. Os dois vão para a Sul-Americana. Pode escrever aí que eu estou dizendo. Na Série A. É bem provável que isso venha a ocorrer. Me diga uma coisa, se você torcesse Ceará, você chegaria onde chegou no Grupo Dias Branco? A fábrica é fábrica Fortaleza, né? Não, brincadeira. A gente separou isso. E interessante que, Ricardo, em um determinado momento que nós fomos procurados por um dos clubes para patrocinar. Isso foi uma condição que o seu Ivens colocou, né? Olha, a gente só patrocina se patrocinar os 2. A gente só entra se patrocinar o Ceará e Fortaleza e entramos através da empresa de Cimento Apodi, né? Durante muito tempo patrocinamos Ceará e Fortaleza. Uma coisa é a preferência pessoal, essa da brincadeira. Outra coisa são os negócios. Outra coisa é os negócios, né? Então, na hora de ajudar os clubes, a nossa posição foi ajudar os 2 clubes. Né? Isso foi uma decisão, uma conversa minha com eles. Olha, a gente negocia uma coisa e preferências de clube à parte, as coisas não podem se misturar. Geraldo, o Grupo M. Dias Branco é hoje um dos maiores conglomerados do Brasil, né? Um dos maiores empresas, um dos maiores conglomerados de empresas, Cimento Apodi, Fábrica Fortaleza, etc., Adria, etc, etc, etc. Sua participação foi muito forte nesse crescimento. A pergunta que eu lhe faço, você foi fundamental para esse crescimento? Sem você, a empresa não cresceria tão fortemente? Não, de forma alguma. Eu acho que eu dei uma contribuição, também não vou aqui negar que houve uma contribuição, mas talvez a minha maior contribuição, Ricardo, tenha sido ajudar a preparar um grupo de profissionais, de pessoas que poderiam fazer o que seria necessário para dar o salto que o seu Ivens queria fazer. Repito, foi muito importante a contribuição dos que nos antecederam, que deixaram uma base sólida, e nós montamos um grupo realmente para ir bem além. E aí trouxemos algumas ideias novas da aquisição de empresas, da abertura de capital, e foi possível chegar até onde chegou. Mas eu não quero aqui, de forma alguma, superestimar essa minha participação. A minha participação foi de contribuir para montar essa equipe, para, junto com eles, a gente encontrar caminhos que poderiam fazer com que o grupo chegasse onde chegou e, obviamente, sempre com a liderança da família e aí a figura do seu Ivens foi muito importante. Geraldo, até onde, na cabeça do seu Ivens, ele queria chegar? Até onde ele queria colocar a sua marca M. Dias Branco, né? Que M. Dias Branco significa Manuel Dias Branco, na verdade, Isso, pai dele, é o pai dele, pai do seu Ivens. Fundador do grupo. Onde é que você acha que iria o senso empreendedor do seu Ivens? Tinha limite? Não, não tinha limite. Ele é uma pessoa que começou, vamos falar da empresa de alimentos, que é o principal negócio do grupo, começou aqui no estado do Ceará, passou para ser uma empresa do Piauí, Maranhão, Ceará, depois foi crescendo, Nordeste, Norte, Nordeste. Em 2003, com a aquisição da Adria, que foi a primeira aquisição do grupo, até então o crescimento era só o crescimento orgânico. Com a aquisição da Adria, ele se torna o maior do Brasil.
né? E seguramente tinha planos de ir muito além. Muito além. Né? Então, acho que o seu Ives, ele realmente, uma das razões pelas quais ele chegou onde chegou é porque ele não pensava tinha, grande, muito não grande. tinha limites não tinha limite. no sonho. E isso foi muito importante para que a gente chegasse aí aonde chegamos. Foi muito importante. Uma pergunta, me responda se quiser, não está aqui no script. Eu queria saber de você o seguinte: seu Ivens se foi, né? Apesar da figura dele, dos ensinamentos dele, as palavras dele serem muito fortes aqui ainda. Mas o grupo cresceu, o grupo fez aquisições a posteriori, o grupo está crescendo, se desenvolvendo. Você acha que se seu Ivens estivesse vivo, o grupo estaria além do que está, ou estaria do jeito que está, ou estaria menos do que está? Se ele fosse vivo, como é que seria? Essa sua pergunta não é fácil ser respondida porque nós estamos analisando contextos e momentos distintos, né? Então não é tão fácil a gente responder. Mas para ser mais simplório até aí na resposta, a gente podia fazer a comparação aqui com o futebol. A seleção brasileira, depois do Pelé, ela continuou ganhando títulos, né? Mas ela seria melhor com o Pelé ou sem o Pelé? Difícil, o seu Ivens era um Pelé para o mundo empresarial. Né? Aquele cara que realmente tinha uma visão extraordinária das coisas e sabia como chegar lá e motivar as pessoas. Então, sem dúvida alguma, a pessoa que daria uma contribuição, continuaria dando uma contribuição muito grande. Deixou um grupo muito forte, né? Muito forte, muito bem estruturado. E que eu acho até que isso é um negócio importante, porque eu acho que o gestor, ele deve ser avaliado depois que ele sai. Porque se depois que ele sai a coisa continua bem, ele foi um bom gestor. Se depois que ele sai, cai, ele não foi um bom gestor. Perfeitamente. Então o seu já provou agora que foi um bom gestor, porque ele saiu e não caiu. Né? Então, com cada certeza. um de nós tem que pensar nisso. Depois que eu sair, vai continuar bem? Então sinal que você preparou o meio de campo para deixar. Então, isso é um negócio muito importante. E engraçado que ele gostava muito de conversar comigo, quando a gente estava viajando assim, só eu e ele, né? Ele olhava para mim e dizia: rapaz, se eu tivesse mais uns 20 anos, a gente ia fazer muita coisa ainda, né? Aí eu até para levantar o moral dele, eu dizia: ainda bem que o senhor não tem. Porque quem não ia aguentar era eu. Acordar tão cedo, esse ritmo maluco. Ainda bem que o senhor não tem esses 20 anos a menos. Beleza. Grande Geraldo Luciano, bate-papo sensacional. Pena que o programa só tem meia hora. Eu vou conversar com meu amigo Ciro Tomás para ver se o nosso programa tem 1 hora igual o rádio, porque realmente o bate-papo é sensacional. Nós vamos agora ao nosso segundo intervalo, mas daqui a pouquinho a gente volta e nós vamos conhecer uma veia nova aqui do meu amigo Geraldo Luciano, que é a veia política. Será que ele vai ser candidato a prefeito? Daqui a pouquinho a gente volta, ele vai responder ele mesmo. De volta ao programa Flash Imobiliário, conversando com Geraldo Luciano, essa grande figura, essa grande personalidade, vice-presidente do Grupo M. Dias Branco, um grande vencedor na vida e na sua profissão, na profissão que ele escolheu, de ser essa grande figura que ele é. Meu amigo Geraldo Luciano, vamos lá, você já é realizado profissionalmente, né? Já exerceu vários cargos, até públicos também, é vice-presidente, uma grande personalidade para o Grupo Dias Branco, e você resolveu entrar para a política, apesar de você dizer: não entrei na política. Como não, se você é afiliado a um partido? Como é que foi essa tua entrada efetiva na política? Está no teu DNA também? Ricardo, eu sempre gostei da política. Ao longo da minha vida profissional, tive até alguns convites para participar de governos, mas até pela questão da relação com o seu Ivens, até pela questão financeira também, que eu acho que você não pode ir para a política tendo dependência financeira. Então, em alguns momentos, isso foi um dos fatores que me levou a decidir não ir, até porque essa liberdade aí, essa independência financeira lhe dá liberdade de realmente fazer o que você acha que deve ser feito. Então, eu tive algumas oportunidades, nunca foi. Eu gosto da política. Creio que um dos pontos positivos que nós estamos observando na sociedade brasileira recente é o maior envolvimento das pessoas, de empresários, de executivos, principalmente dos jovens, né, que nas redes sociais têm interagido muito com a política. Então, acho que isso aí são coisas muito interessantes e que nos levam a crer que poderemos ter dias melhores na política. Então, eu tenho colaborado na construção e na instrumentalização desse partido, do Partido Novo, junto com outros amigos, uma equipe, pessoas aí valorosas, que quer dar uma opção à sociedade. Não quer fazer oposição, quer dar uma opção. Então, a gente tem contribuído com isso, né, e tem feito um trabalho que a gente avalia como
positivo aí nessa etapa inicial. Você se filiou a um partido chamado Partido Novo, que tem a novidade no seu nome, né? Quais são os princípios que você traz da iniciativa privada para a política? E mais, um bom gestor privado como você é, ele automaticamente se cadastra, né, vamos dizer assim, a ser um bom gestor público? Não, de forma alguma. Se eu dissesse isso, eu estava demonstrando um profundo desconhecimento da área pública, o que não é verdade, porque eu fui diretor financeiro do BEC, trabalhei no Banco do Nordeste durante 18 anos, são realidades diferentes, a gente sabe que na área pública existem amarras, né? Infelizmente, se você for olhar para trás, sem nenhuma crítica a ninguém, mas o legislador brasileiro, ele criou todo um aparato de normas para proteger a sociedade da corrupção e que nem protegeu e dificultou muito o funcionamento da economia. O nome disso é burocracia. Dificultou muito o funcionamento da economia. Então, eu acho que tem muita coisa que você pode trazer da área privada para a área pública, né? Gestão pública eficiente, meritocracia, você procurar as melhores pessoas para colocar no lugar certo, né? Máquinas administrativas enxutas, que trabalhem com metas, né? Pessoas que ganhem melhor, né? Servidores públicos e gestores que ganhem melhor para que possam ser melhor cobrados também. Perfeitamente. Para que sejam cobrados, para que sejam avaliados e sejam cobrados. Então, acho que tem muita coisa da área privada que pode ir para a área pública, mas longe de mim dizer que é garantia de sucesso um gestor privado na área pública. Não, a visão social é muito importante, o entendimento dos problemas, né? Vivemos numa cidade, num estado ainda de muitas desigualdades, então é preciso que tudo isso seja visto também para que um gestor privado tenha sucesso na área pública. Você já acabou falando também dos princípios, né, que regem aí o seu partido e você mesmo. Mas me diga uma coisa objetivamente, você vai ser candidato a prefeito de Fortaleza nas próximas eleições? Objetivamente, não sei. Por quê? Né? Vamos lá. Como é político mesmo. Vamos lá. Até em respeito ao processo interno do partido, isso é importante, sua pergunta é muito interessante porque dá a oportunidade de a gente esclarecer isso. O Partido Novo, ele tem um processo seletivo para quem quer concorrer a qualquer cargo, tá certo? Se eu quiser e o diretório estadual aqui, todo que quiser, eu não consigo ser. Eu preciso me submeter a um processo onde tem até consultoria especializada que vai avaliar se você pode entrar condições... no partido, mas você só pode ser candidato a cargo majoritário E se eu passar por esse processo seletivo. Então E aí, veja bem, até começando a mostrar concretamente por que isso é bom. Os 8 deputados federais do Partido Novo, saiu um ranking semana passada, que dos 10 melhores, considerados melhores, 8 são do Partido Novo. 80%. Ou seja, os 8, não todos, os 8. Os 8? Os 8 que são... E estão entre os 10 melhores, né? E todos participaram de um processo seletivo, né? Então, isso é muito importante. Então, por conta disso, eu jamais poderia dizer aqui que vou ser candidato. Mas você quer ser candidato? Se você me perguntar se eu gostaria de ser prefeito de Fortaleza, se eu gostaria de ser governador do Ceará, seria uma grande honra ser prefeito de Fortaleza. Então. Sim. Agora, se você perguntar se eu vou, aí eu tenho que lhe explicar essa questão de processo seletivo, de mecanismos internos, né? Questão da minha vida empresarial, né? Também. Tem que resolver também. De empresa, então teriam vários pontos que precisariam ser examinados. Qual é a fortaleza dos seus sonhos? Em outras palavras, se você assumisse, fosse candidato, fosse eleito e assumisse agora, o que é que eu vou fazer? Qual é a fortaleza que seria ideal para todos os fortalezenses? Ricardo, cada vez mais nós, cidadãos e as empresas, a gente sempre tem pensado muito sobre o propósito de vida, né? Qual é o propósito seu na sua empresa, qual é o propósito da sua empresa. Então, eu acho que Fortaleza tem que ter um propósito, né? E eu acho que Fortaleza ele poderia ser uma cidade de oportunidades para as pessoas que querem empreender, que querem ter o seu gerar emprego, ter o seu pequeno negócio. Portanto, a gente não poderia ver Fortaleza na visão do Meireles, da Aldeota, da Beira-Mar, mas ver a realidade de cada bairro, que são realidades distintas. Então, dar oportunidade aos cidadãos de empreender. Acho que isso é importante. E aí, reduzir a burocracia, né? Simplificar, reduzir taxas, né? Essas taxas, às vezes... Facilitar. Essas taxas, às vezes, são representam tão pouco para a prefeitura e muito para inviabilizar negócios, né? Então é isso, é simplificar a vida das pessoas. Talvez o maior problema do Brasil
não seja nem reforma da Previdência, reforma da tributária, seja melhorar o ambiente de negócios para que as pessoas possam empreender, possam gerar emprego. Lembrar todos nós que o melhor programa social que existe é o emprego. Perfeitamente. Né? Torna a pessoa independente, livre do setor público, né? Você não precisa mais estar dependendo de um emprego, então isso é fundamental. Vamos pensar nisso. Fortaleza ser uma cidade de oportunidades para as pessoas. Bom, conversando aqui com o Geraldo Luciano, infelizmente o tempo aqui parece que é mais curto que no rádio, eu nunca vi um negócio desse, passa mais rápido. E eu quero te dar 30 segundinhos para o teu recado final, mais uma vez agradecendo sua honrosa presença aqui no nosso programa. E nesses 30 segundinhos, você, além de dar o recado, você dá uma dica, né? Deixar o seu propósito para os jovens. Qual é a tua dica de sucesso de vida para aqueles que estão começando na vida? Bom, agradecer a oportunidade que você me dá, dizer que foi um prazer muito grande estar no seu programa. Para esses jovens, dizer que, embora não me considere esse vitorioso que você atribui, mas é estudar, trabalhar, se dedicar com afinco àquilo que você faz, com determinação. Eu acho que realmente o sucesso depende muito da perseverança, da determinação, da transpiração. Então, o recado final que eu daria para os jovens que estão nos ouvindo é esse. Isso é que nos ajuda a chegar onde a gente quer chegar. Muita transpiração. Nas palavras de Geraldo Luciano, esse foi o programa Flash Imobiliário de hoje. Até sábado, 9 da manhã, se Deus quiser, nesse novo horário, com esse novo programa que está fazendo um grande sucesso, graças a Deus, aqui na TV Jangadeiro.